O deserto estava frio naquela noite. O vento cortava a pele como uma lâmina afiada e um medo gelado se espalhava como uma praga entre o povo de Israel. Pensem nisso. Atrás deles, o Egito. O som de milhares de cascos de cavalos e o ranger das rodas das carruagens ecoava pelo deserto. Era como o rugido de uma besta faminta, se aproximando cada vez mais, pronta para devorá-los. E à frente deles, o Mar Vermelho, profundo, escuro, impassível. Aparentemente, um beco sem saída. Imagine o desespero. O povo estava literalmente preso entre um passado de dor que se recusava a deixá-los ir e um futuro que parecia impossível de alcançar. Eles haviam finalmente se libertado das correntes da escravidão, mas agora, olhando para a imensidão do deserto e o mar bloqueando seu caminho, eles acreditavam que estavam destinados a morrer ali. O pânico tomou conta de todos. Homens fortes, que haviam suportado anos de trabalho forçado, agora clamavam em desespero. As mulheres choravam, abraçando seus filhos, tentando protegê-los de um destino que parecia selado. As crianças, sentindo o terror dos adultos, se agarravam às suas mães. Qualquer pingo de esperança que eles tinham parecia estar desaparecendo no horizonte, junto com a luz do dia. Mas no meio de toda essa confusão, de todo esse caos e desespero, um homem permaneceu firme: Moisés. Ele não olhou para trás, para o exército que se aproximava. Ele não olhou para o lado, para o povo que se lamentava. Ele ergueu o seu olhar para os céus, o único lugar de onde poderia vir o socorro. E ele clamou com toda a força de sua alma: Senhor, o que faremos agora? O que eu digo a este povo? E então, no silêncio do seu espírito, em meio ao barulho da multidão e do inimigo, a voz de Deus ecoou. Uma voz poderosa, inabalável, cheia de autoridade e calma. A voz disse: Moisés, por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Marchar? Marchar para onde? Havia apenas água à frente. Era uma ordem que desafiava toda a lógica humana. Era um convite para andar em direção ao impossível. Mas a fé de Moisés era maior que a sua razão. Ele obedeceu. Sem hesitar, ele se virou para o mar, ergueu o seu cajado, o símbolo da autoridade que Deus lhe havia dado. E naquele instante, algo extraordinário começou a acontecer. Um vento forte começou a soprar. Não era um vento comum do deserto. Era um vento com propósito. Um vento poderoso vindo do leste, que soprou durante toda a noite. As águas do mar começaram a se agitar, a se mover, a se separar. E diante dos olhos arregalados e incrédulos de mais de 1 milhão de pessoas, o impossível aconteceu. O Mar Vermelho se abriu. As águas, que antes eram uma barreira intransponível, se ergueram como 2 muralhas gigantes, vivas, uma de cada lado. E entre elas, um caminho seco surgiu. A terra, que por séculos esteve submersa, agora estava firme sob seus pés. E o povo, com os corações ainda tremendo, misturando medo e assombro, começou a caminhar. Imaginem essa cena. Cada passo era uma escolha. Uma escolha entre ceder ao medo ou confiar na promessa. À direita, a força das águas rugindo, contidas por um poder invisível. À esquerda, a mesma muralha líquida, um abismo que poderia engoli-los a qualquer momento. O medo era real, palpável. Mas à frente, no fim daquele corredor improvável, brilhava a promessa de Deus: a liberdade. Enquanto o povo atravessava aquele caminho milagroso, a coluna de fogo que os guiava durante a noite fez algo incrível. Ela se moveu de sua posição à frente do povo e se colocou atrás deles. Ela se tornou uma barreira de fogo entre os israelitas e o exército do Egito. E naquela noite escura, a luz de Deus que guiava o seu povo tornou-se escuridão e confusão para os seus inimigos. O fogo de Deus impediu que os egípcios sequer os vissem.
Mas ao amanhecer, com o último israelita pisando em terra firme do outro lado, Faraó não desistiu. Sua arrogância era tão grande que o cegou para o milagre que estava diante de seus olhos. Ele não viu a mão de Deus. Ele viu apenas um fenômeno da natureza, uma oportunidade para capturar seus escravos. Ele ordenou que seus carros e cavaleiros entrassem no mesmo caminho aberto no mar. E eles avançaram, cheios de orgulho e fúria. Os cavalos galopavam sobre a terra seca, as rodas das carruagens girando velozmente. Mas então, o solo começou a ficar pesado. Deus fez com que as rodas das carruagens se soltassem, se prendessem na lama. O avanço rápido se transformou em caos. O medo, que antes estava no acampamento de Israel, agora tomou conta do coração dos valentes soldados do Egito. Eles gritaram: "Vamos fugir! O Senhor está lutando por eles contra nós." E no meio daquele caos, do outro lado da margem, a ordem divina ecoou novamente para Moisés: "Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e seus cavaleiros." Moisés, mais uma vez, obedeceu. Ele ergueu o cajado e as muralhas de água desabaram. O mar se fechou com a mesma fúria e poder com que se abrira. As águas voltaram ao seu lugar, engolindo completamente o poderoso exército do Egito. Seus carros, seus cavaleiros, o próprio Faraó e todo o seu orgulho foram sepultados nas profundezas. O mar, que havia sido um caminho de salvação para os filhos de Deus, tornou-se uma sepultura para os inimigos da fé. E quando o sol nasceu completamente, iluminando a nova manhã, o povo de Israel olhou para trás. Eles não viram mais o exército, não ouviram mais o som das carruagens. Viram apenas as ondas tranquilas do mar, que trouxe os corpos dos seus opressores para a praia. O Egito havia ficado para trás, para sempre. O cativeiro havia, de fato, acabado. Ali, à beira do mar, o povo se prostrou e adorou. Eles não apenas acreditaram, eles viram. E Moisés, olhando para o povo livre, declarou a promessa que ecoa até hoje: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Naquele dia, Deus mostrou de forma definitiva que não há prisão que Ele não possa quebrar. Não há inimigo que Ele não possa deter. E não há mar, por mais profundo e impossível que seja, que Ele não possa abrir. Às vezes, na nossa vida, nos encontramos encurralados, com o mar à nossa frente e o inimigo às nossas costas. A nossa lógica grita que é o fim. O medo nos paralisa, mas é exatamente nesse momento que a voz de Deus sussurra em nosso espírito, assim como sussurrou para Moisés: "Não clame desesperado, apenas marche." Porque quando damos um passo de fé, mesmo sem ver o caminho, descobrimos que até as águas mais profundas dos nossos problemas e medos precisam se curvar diante do poder do Deus Todo-Poderoso. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus pode abrir um mar em sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias de fé e esperança como esta. Que Deus te abençoe e até a próxima.